Oi, terceiro ano. Hoje, segunda-feira, dia 3 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia e hoje vocês irão precisar do caderno, certo? Então, vocês podem separar no caderninho de vocês, tá? Da disciplina de Geografia. Os últimos assuntos que nós estudamos foram que nós falamos sobre o relevo, falamos sobre o clima e o tempo e falamos sobre a vegetação. Então, hoje nós vamos relembrar alguns desses aspectos, certo? Então, vocês vão precisar do caderno para poder fazer a atividade de classe, né, que é a atividade do vídeo, e a atividade de casa, que é a atividade pós-vídeo, certo? Então, nós vamos começar falando sobre vegetação. Quando a gente fala em vegetação, a gente se refere à flora. E a vegetação em todas as partes do planeta são diferentes. Por quê? Por causa do clima, né? Inclusive, em locais que a gente jamais, assim, de cara pode imaginar, né? Existem vegetações. Um exemplo disso é na área que tem as geleiras, né? Nas regiões polares. Lá existem alguns tipos de vegetação e a vegetação de lá se chama, inclusive, tundra, certo? E assim, as plantas, elas são muito importantes em todos os aspectos, né? E dependendo do clima, né, tem plantas que, por exemplo, tem plantas que se você plantar num local quente, ela não vai brotar. Já tem plantas que se você plantar num lugar frio, ela vai florescer, que é uma maravilha, né? Aí vai depender muito do tipo, do clima do lugar, né? Por quê? O clima do lugar vai preparar o solo para essa planta, vai preparar, inclusive, tudo que estiver ao redor para que ela possa se desenvolver, certo? Então, inclusive, tem algumas plantas que nascem sem a gente nem plantar, né? Tem, às vezes, a gente diz assim, poxa, eu nem plantei isso, isso nasceu no jardim da minha casa, nasceu um mato estranho, uma planta estranha, né? Uma planta diferente. E até na rua mesmo. Ninguém tem nenhum costume, muitas vezes, de plantar, e quando vê, tem lá uma plantinha. Então, na natureza tem muitas plantas que realmente não foram plantadas pelo ser humano, não. Elas simplesmente nasceram ali. Mas como é que elas vão nascer num local que ninguém plantou, né? Como é que algo que ninguém plantou vai florescer? Simples, né? A resposta para isso nós temos alguns elementos da natureza que vão favorecer para que essas plantas apareçam. Um deles é a chuva. A chuva, né, que pode arrastar, por exemplo, eu tenho uma árvore num local. Então, essa árvore ela derruba umas sementinhas. Quando chover, essas sementes, né, elas podem ser arrastadas para outros locais. Então, ela vai ficar ali, vai chegar um dia que ela vai brotar. O vento também pode fazer, né, com que essas sementinhas voem para outros locais e assim brotem. Outros elementos também que sempre que colaboram para isso são alguns animais. Por exemplo, os morcegos. A gente tem medo de morcego, né? Eu particularmente eu morro de medo de morcego, né? Mas as pessoas têm medo de morcego, algumas pessoas, né? Mas o morcego ele tem uma função importante também. Mesmo, né? A gente sabe que mesmo ele sendo um animal que ele pode ser um transmissor de doenças, tem muitos morcegos que à noite ficam, que à noite não, né? Durante o dia eles ficam nas árvores e à noite eles se alimentam dos frutos dessas árvores, né? Que é a hora que eles estão acordados. A gente sabe que o morcego ele é um animal que ele dorme durante o dia e à noite ele está ativo, né? Então, eles vão comer os frutos das árvores
Muitas vezes, quando eles saem voando com esse fruto, a semente cai, ou até mesmo uma parte da fruta cai. Então, vai fazer com que, nesse local onde esse morcego derrubou, possa brotar uma árvore. A mesma coisa acontece com os pássaros. Muitas vezes, os pássaros, eles acham uma semente de uma planta, vão se alimentar daquela semente, e quando eles vão voar para outro local, essa semente vai cair também. As borboletas, as abelhas também levam os grãos, né, de pólen. Vocês vão estudar isso em ciências. Eles vão de flor em flor. Vocês provavelmente já viram um pássaro ou uma abelha, uma borboleta numa flor. Então, eles facilitam, né, esse processo de reprodução também. Aí, todos esses animais se juntam com tudo isso, com a chuva, com o vento. Então, vai fazer com que essas plantas apareçam, né? E na natureza, essas plantas, elas têm muitas funções. Uma delas é o quê? Servir de abrigo para os animais. Servir de abrigo para os animais, servir de alimento também para eles, né? Servir de local de reprodução. Tem muitos animais, principalmente as aves, fazem seus ninhos nas árvores. Então, tem essa questão da reprodução também. Mas a nossa vegetação vem sofrendo com o desmatamento, né, que é a derrubada das árvores, e com as queimadas. E só para vocês terem ideia agora, na pandemia, o que já não estava bom piorou, né? A gente sabe que não só o Brasil, mas o mundo todo vem passando por uma situação muito difícil na área da saúde, na área financeira, mas agora com o desmatamento, com a pandemia, o desmatamento aumentou, né? Então, por quê, né? Ou nós temos, vamos dizer que nós temos menos pessoas nas ruas. Então, isso ficou mais fácil, a Amazônia ficou mais acessível para que os madeireiros, né, as pessoas que trabalham de forma ilegal, retirando as árvores da natureza, ficou muito mais fácil o acesso para eles, certo? Olha aqui, ó, a floresta amazônica, né? A maior floresta tropical do mundo, a floresta com a maior diversidade do planeta. Nós temos muitos animais, muitas plantas diferentes, que nós não achamos em nenhum outro local do planeta. Você pode viajar para vários locais. Você vai ver animais, vai ver plantas, mas os da Amazônia, eles são exclusividade, certo? Nós somos privilegiados por termos um local assim, né? E a Amazônia, ela é tão grande que, vejam só, ela passa pelo Brasil, né? A maior parte dela está aqui no Brasil, mas ela passa por outros países também da América do Sul. E, além disso, ela ainda é cortada pelo rio Amazonas. Será que essa floresta é grande mesmo? É muito grande, né? Tanto é que a gente tem uma foto assim, a gente está olhando aqui, a gente está vendo só um pedacinho do rio, uma parte aí da floresta, porque ela é tão grande que não tem como numa única foto a gente conseguir ver a Amazônia toda, é impossível. É muito grande. E fora a área, né, que já foi desmatada. Isso aqui a gente está vendo a área aí verdinha, mas tem uma área que já foi retirada muitas árvores, certo? A Mata Atlântica também é uma floresta do nosso país, certo? E a Mata Atlântica, ela começou a ser destruída primeiro do que a floresta amazônica. Sabe por quê? O pau-brasil. Provavelmente você, na aula de História com tia Ana, você já deve ter ouvido falar sobre o pau-brasil. Se você ainda não ouviu, você em breve vai estudar sobre ele, né? Que eu não sei qual é a parte do assunto que vocês estão de história, mas o pau-brasil foi o primeiro produto que os portugueses exploraram no nosso país. Então, o que foi que aconteceu? Eles pegaram essas árvores, tiraram bastante.
que inclusive essa árvore, o pau-brasil, é o símbolo do nosso país. É uma árvore nativa da Mata Atlântica, mas eles tiraram tanto, tanto, mais tanto, que hoje em dia não tem mais quase nada da Mata Atlântica, se a gente for comparar com antes da chegada deles até o Brasil. Então, foi quando eles chegaram aqui que começou esse desmatamento de forma desacelerada. Por quê? Os índios, eles viviam nas florestas, mas os índios, eles só tiravam aquilo que eles precisavam. Por exemplo, se eles estivessem com fome, eles iam, caçavam o animal que eles iriam comer naquele momento. Se eles estivessem precisando de uma casa, então eles iam retirar, né, folhas, troncos de árvores para poder fazer a casa deles, o que eles iam precisar. Se eles precisassem de uma canoa, então eles iam tirar, né, a quantidade suficiente para poder construir uma canoa. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo na atualidade são as pessoas destruindo, né, por dinheiro, por ganância mesmo, né? Então, os animais sofrem, a natureza sofre. A gente tem que levar em consideração também que uma árvore, ela demora muitos anos para poder crescer. A árvore, ela não é feita um animal. Por exemplo, a gente adota um gatinho, um cachorrinho, em um ano ele já é adulto, né? Já está grande. Mas as árvores, elas demoram muitos anos para poder crescer. Aí começam a colocar seus frutos, tudo. Então, é um processo demorado. Outro tipo de vegetação que nós temos aqui no Brasil é a caatinga. Nós, inclusive, falamos sobre ela, né, numa das últimas aulas. A caatinga, ela é uma vegetação típica daqui do sertão do Nordeste. E ela é uma vegetação diferenciada porque ela tem os galhos bem secos, como nós estamos vendo aí nas imagens, na imagem. As árvores, os galhos, né, têm poucas folhas. As árvores têm poucas folhas, né? Então a gente vê que o chão também é bem seco, né? O solo aí é bem seco. Tem alguns locais, inclusive, que o solo é tão seco, algumas partes que racha. É porque aqui, nessa imagem aí, nós não estamos conseguindo ver isso. E uma planta que sobrevive a essa situação tão seca é o cacto, né? O cacto, ele guarda água no caule por muito tempo. E aí é uma área que passa, inclusive, mais de um ano sem chover. Aí você diz assim, mas a gente olhando assim, o céu não está com essas nuvens? É. Muitas vezes é o que acontece no sertão. Os agricultores, né, que são as pessoas que plantam, veem essas nuvens, até se animam, achando que vai chover, mas no final das contas, não vai. Então, mais um tempo de seca, essas pessoas vão ter. Então, é bem complicada a situação dessas pessoas que vivem aí. As pessoas andam muito para poder conseguir água. Tem a mata das araucárias, né, que tem esses pinheiros que vocês estão vendo aí. E uma coisa interessante dessas araucárias, esses pinheiros, né, é que, ó, vocês podem ver que o tronco deles, né, os troncos são bem altos e as folhas só tem lá em cima. Vejam que interessante. Né? Lá no topo mesmo é que surgem os galhinhos com essas folhas, certo? Então, é uma mata também diferenciada, né, se a gente for comparar com outras. E as plantas, elas também podem servir para fabricar o quê? Remédios, produtos de limpeza, perfumes. Hoje em dia nós temos shampoos, hidratantes, né, que utilizam as coisas da natureza. Então, aqui nós vamos ver, ó, o alecrim, né, algumas funções, calêndula, erva doce,
alfazema, camomila, hortelã, né? A hortelã, inclusive, é uma planta que ela é muito boa, né, para quem tem problemas respiratórios, para quem está gripado. Então, tem muitas pastilhas, muitos xaropes que são feitos à base de hortelã, né, para que as pessoas tomem, para que possam melhorar, né, até de uma bronquite mesmo. A camomila, né, é um calmante, né? Quem faz o chá de camomila, quem já tomou chá de camomila. Então, para as pessoas que têm insônia, né, que é a falta de sono, é bom tomar esse chá, né? E além disso, dá calma, né? Teria que a gente tá meio nervoso, meio estressado. Então, um chazinho de camomila cai muito bem, né? Então, tem várias outras plantas medicinais, certo? Tem o boldo também, os frutos, né? São também elementos que as plantas nos oferecem, né? E a gente sabe que os frutos fazem bem à nossa saúde. Todo mundo que faz dieta, você vai ao médico, muitas vezes quer que o médico lhe pergunta logo de cara: você come frutas? Você come verduras? A sombra, né, que a gente sabe que as árvores nos dão. Muito bom, né? Ficar embaixo de uma árvore. Né? A gente precisa também, até pela questão, né, da refrescância também. Então, nós vimos também que a gente pode, né, quando a gente se refere ao tempo, a gente pode usar alguns termos, né? Pode dizer que tempo ensolarado, tempo aberto, né? Céu aberto também, nublado, parcialmente nublado, tempo chuvoso também. Inclusive, vocês têm até lá no livro de vocês, né, os desenhos, certo? Um dos aparelhos, já que a gente está falando sobre clima, é o termômetro. O termômetro, ele mede a temperatura do ambiente. A gente tem um outro tipo de termômetro, que é o termômetro corporal, né, que quando a gente está com febre, ou quando a gente acha que está com febre, a gente coloca o termômetro para poder ter essa certeza, né? O pluviômetro, ele serve para medir a quantidade de chuvas, né? É por isso que quando a gente assiste ao repórter, aí o repórter diz assim, o jornalista diz assim, né? Choveu o esperado para o mês todo. Choveu 30 milímetros. Então, tudo isso aí é medido através disso aqui. Certo? A gente olha assim, a gente não dá nada, né, por esse objeto, mas ele mede essa quantidade das chuvas. O biruta, né, que ele parece uma meia, né, parece um coador de café também, ele mede a direção dos ventos, né, ele indica para onde esse vento está indo. E isso é importante para os pilotos, porque quando eles vão decolar, eles precisam saber para que lado eles devem decolar, né, para não causar acidentes. As estações do ano também variam, né, de acordo com o clima, né? Nós temos o inverno, a primavera, o verão e o outono. E a gente sabe que essas estações mudam, né, por conta do movimento de translação, né, que é quando a Terra ela vai dar uma volta completa ao redor do Sol. Esse movimento dura um ano. Então, numa parte do planeta é inverno, na outra vai ser primavera, na outra vai ser verão, na outra vai ser outono. Então, a Terra vai girar mais um pouquinho em torno do Sol e assim sempre vão mudando essas estações, certo? Então, vocês vão copiar agora a atividade de classe no caderno. É só para a gente relembrar mesmo algumas coisas, certo? Olha o que nós temos aí. Primeiro, escreva qual é a função dos seguintes aparelhos. Escreva qual é a função dos seguintes aparelhos. Letra A, biruta. B, pluviômetro. C, termômetro. Quando a gente fala em função, é o quê? Dizer para que é que serve, né? O que é que esse aparelho faz? Ele serve para quê? Qual a utilidade dele? Segundo,
Qual é a maior floresta tropical do mundo? A gente falou bastante sobre ela. A gente viu que ela é muito grande, que boa parte já foi desmatada, que tem um rio e tem quase o mesmo nome dela, não é? Terceiro, qual foi a primeira mata a ser devastada pelos portugueses? Qual foi aquela mata que, assim que os portugueses chegaram aqui, eles começaram a retirar ao Brasil, certo? Então, tá aí, vocês podem copiar a atividade e daqui a pouco a gente faz a nossa correção. Lembrando sempre, vocês devem pausar o vídeo, tá? Para poder copiar a atividade, porque fica melhor, certo? Então, daqui a pouco, a gente retorna ao vídeo para fazer a nossa correção, certo? Então, ó, vamos retornar, certo? Então, o primeiro era para você escrever, né, qual é a função desses aparelhos aí, o biruta, pluviômetro, termômetro. Segundo, qual é a maior floresta, né, tropical do mundo? Então, vamos fazer a correção. Ó, o biruta, ele indica a direção dos ventos, né? Quando a gente fala em direção é o quê? Saber para que lado o vento está naquele momento, certo? A função do outro foi o pluviômetro. Pluviômetro, ele, qual é a função dele? Medir a quantidade de chuvas, né? Medir o quanto choveu. É por isso que a gente sabe, né, quando a gente assiste ao jornal, se choveu a quantidade certa, se choveu a quantidade equivalente, por exemplo, ao mês todo, se choveu em um dia o que era para chover no mês todo. Então, é através desse aparelhinho aí que a gente consegue saber. O termômetro serve para quê? Para medir a temperatura. Então, a gente vai saber, né, pelo termômetro, se está mais frio também, se está mais quente, tá? O segundo quesito, eu estava perguntando qual é a maior floresta tropical do mundo. A maior floresta tropical é a floresta amazônica, ou Amazônia, também você pode escrever que dá no mesmo, certo? E o terceiro estava perguntando, né, qual foi a mata, né, a primeira mata a ser devastada pelos portugueses. Quando a gente fala devastada, é o quê? Destruída. Foi a Mata Atlântica. Eles começaram a tirar muito pau-brasil de lá, né? Inclusive, o pau-brasil deu nome ao nosso país, né? E, infelizmente, né, boa parte é uma planta, inclusive o pau-brasil é uma planta que está em extinção, né? E a atividade de casa, ó, muito fácil. Escreva os nomes das estações do ano. Segundo, pesquise e escreva os nomes de duas plantas medicinais. Lembrando, plantas medicinais são aquelas plantas que servem para fazer remédio. Por exemplo, uma planta que serve para fazer um xarope, que serve para fazer um chá. Então, tem várias. Se você colocar nomes de plantas medicinais, vai aparecer tantas que você vai ficar até na dúvida de qual você escolher. Mas aí você pode escolher, você escolhe duas. Se você quiser colocar mais, também fique à vontade, certo? Terceiro, faça uma pesquisa sobre a Amazônia e registre em seu caderno. Então, você vai fazer você bota lá assim, curiosidades sobre a Amazônia. Ou então, como é a Amazônia, o que é a Amazônia. Então, vão aparecer várias informações. Aí você escreve um pedaço no seu caderno, tá? Lembrando de mandar a atividade sempre pelo aplicativo. Não esqueçam disso, tá bom? E hoje a gente fica por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana. Todos na paz. Se cuidem.